Bom, hoje eu vou falar dos 7 maiores sabotadores que sua mente te traz no modo caverna, tá? Primeiramente, o isolamento excessivo. Quando você tá entrando no modo caverna, pô, o ser humano é um ser sociável. Então, tome cuidado com isso, porque você vai ter muito apego ao velho eu. Cara, você tá entrando agora numa jornada, ou mesmo que você esteja há um tempo, se você já tá há um tempo, você já sabe que esse sofrimento da solidão, muitas vezes é o apego ao velho eu. Porém, a gente tem que saber ter uma medida legal, uma medida boa e saudável ao isolamento excessivo, tá? Então eu recomendo, cara, de verdade, eu que fui um pouquinho mais drástico no meu modo caverna, que você realmente não tenha medo de se afastar, tá? Porque pessoas que não têm o mesmo hábito que você não é superior a elas, tá? Saiba disso. Porém, essas pessoas, elas não são o que você quer ser. Então, é um see you again. Você tá indo pra um lado, elas estão indo pro outro. É normal, entendeu? É normal, cara. Só que é o seguinte, você não é o vilão também, você não é o mal, porque eu sei que muitas vezes a pessoa vai te procurar e tal, e às vezes não vai dar pra se trombar, e aí, tipo, acontece da pessoa ter uma culpa de, pô, mano, tô sendo muito pá e tal. Não, não tem problema. Só que o isolamento excessivo que eu falo é você tá sempre só sozinho, entendeu? É capaz de você virar um butolado, porque você tá entrando muito em méritos diferentes, livros diferentes, e vai, trampa, e habilidades, mas assim, não é que seja. Eu sei que muita pessoa da alta performance fala que é saudável você ser um bitolado e trabalhar tantas horas por dia, mas a questão é que o ser humano é um ser sociável. Você tem que estar saudável, entendeu? Então, eu recomendo que você tente fazer novas amizades e você não precisa nem forçar isso se você estiver em novos ambientes sociáveis. Então, normalmente é necessário tanto você se afastar pra mudar, pra voltar diferente, mas e não pra elas, mano, pra você, tá ligado? Mas ao mesmo tempo você vai ter que sociabilizar, então tome cuidado com isso, mano. Em todas as habilidades, todos os universos que você tá entrando, cara, eu tô entrando no universo da leitura. Cara, já tenta, velho, não só entrar achar os livros que você quer, mas achar pessoas que curtem os livros que você quer. Entendeu? Tipo, ter essa dose de sociabilidade. Pra não ser só, tipo, um YouTube da vida. Tem essa dose de sociabilidade, porque isso vai te manter saudável e vai fazer você também, tipo, te ajuda muito a você não se achar um louco. Por quê? Porque como você tá num jogo de longo prazo, o cérebro ele se sente desconfortável. Pô, você tá num longo prazo de academia, você tá num longo prazo de financeiro, você tá num longo prazo de sei lá o que, e em vários ângulos da sua vida. O cérebro ele quer algo para agora, para ontem. E até ontem você satisfazia todos os desejos do seu cérebro instantaneamente. Então o que que acontece? A força contrária ela é grande. Então se você tiver tanto pessoas que te ajudem, que estão na mesma batida, isso vai te ajudar, porque você tem com quem falar, ou ajuda até a comparecer, porque, por exemplo, você não quer correr no parque hoje, pô, mano, você sabe, tipo assim, no fim das contas, você sabe que o seu cérebro tá te sabotando, porque, meu Deus, não quero. Só que, tipo assim, se você marcou compromisso, um compromisso social, ele vai fazer você cumprir. Muitas vezes, porque gera um constrangimento de você não ir. Então você vai. E a mesma coisa, você vai dizer de não para as outras pessoas que te marcavam chamavam em compromissos que, cara, já não condiz com o que você quer. Tá entendendo? Então essa dose de você saber o que você quer, ter um nível de um jogo de cintura pra não ser, tá ligado? Um babaca. Você não precisa ser um babacão, tá ligado? Mas você pode muito bem deixar claro o que você quer pra si mesmo, a ponto de o externo simplesmente perceber isso. E você tendo pessoas que estão na mesma batida que você, cara, vai fazer você aguentar muito mais o tranco do longo prazo, o jogo do longo prazo. O segundo maior sabotador é fugir de conflitos. A nossa mulher tá fazendo alguma coisa que não dá, não dá, não dá. Ou seja o que for, cara. Seja o que for, entendeu? Seja você mulher, com homem, o que for, mano. Se você tem medo de ir pro conflito, uma coisa que eu tinha muito, mano. Uma coisa que eu tinha muito. Eu lembro de eu evitar de uma forma. Eu não passava mal literalmente, mas assim, emocionalmente, cara. Nossa, eu ficava destruído porque eu sabia que eu tinha que falar. Eu não conseguia falar, entendeu? Então, mano, isso é um apego emocional, é uma carência emocional pela opinião do outro. O que, que o outro vai achar? Parece que você nunca tá na sua mente. Você nunca tá tipo assim, não, não quero isso. Não, você tá aqui, ó.
e o que que o outro vai achar e a opinião do outro e tal. Isso é uma falta de autoestima tremenda, é uma falta de conhecimento de quem é você e do que você quer, mano, muito mais importante do que saber o que você é e aonde você tá, é saber o que você quer ser e aonde você quer tá. É muito mais importante saber onde você quer estar e o que você quer ser, tá? E a pessoa que tá sempre pensando, tá ligado? Equilibrando as coisas, pisando em caco de vidro, não dá, não dá. Se você colocou um objetivo na sua vida, ou seja, você tá no modo caverna, mano, vou mudar, vou largar tal vício, vou largar tal parada, vou mudar nisso, mano, vou aprender um idioma, eu vou ser uma nova pessoa e é isso, é poucas, mano. E outra, já comece a se sentir. Se você não tá conseguindo se sentir, se suas afirmações às vezes ainda, tipo, são, tipo, você fala, eu sou foda, mas tipo... Sou foda, mas você tá se sentindo mal, você, pô, mano, tem um vazio de si, não consegue sentir. Primeiro, você tem que usar o seu coração, é um rádio, mano, você tem que usar como um rádio, de sintonizar, tá ligado? Achar, falar essa frase, tentando usar seu coração como se fosse um rádio pra sintonizar, falar eu sou foda, tá ligado? A ponto de você se ver como tal. E a questão é a seguinte, você se vendo assim, e você sabendo que você, aonde você quer estar e o que você quer ser, mano, você não vai levar coisa pra casa, entendeu? E a questão não é sobre desaforo e que sei lá o que, pai pum. A questão é você não deixar de expressar o que você precisa, entendeu? Porque se você tá no seu caminho e tem uma pedra no seu caminho, cara, se você não conseguir tirar essa pedra do seu caminho, mano, ou tipo assim... Vamos supor que uma pessoa tá colocando essa pedra no seu caminho e falar, pessoa, mano, tira essa pedra do meu caminho, pelo amor de Deus, você tá colocando isso, não coloque mais, ah, beleza. Mas você não consegue, porque dói em você falar, cara, experimenta falar, pra você ver que a pessoa vai se decepcionar, mas a pessoa vai respeitar muito mais você, mano, entendeu? Então começa a virar prazeroso, chega uma hora que o não sai gratuito, assim, ó, não. Toma, é igual um bom dia, entendeu? Então não tenha medo de falar não tenha medo de falar o que você acha. E cara, procure a porra do seu sentido a um nível de encontrar seu propósito. Não é uma coisa da noite pro dia. Às vezes a pessoa já tem uma intuição muito forte do que ela quer ser. Já tá trovoando, chuva, São Paulo, é isso mesmo. E eu vou até o final com esse vídeo. Mas, qual que é a questão? A vida que vale a pena ser vivida, segundo o Clóvis de Barros Filho, é uma vida que você tá fazendo o que você nasceu pra ser. Uma planta nasceu pra dar fruto, entendeu? Tem coisas que você, mano, você pode ser bom em muitas coisas, como, sei lá, Leonardo da Vinci. Ele foi gênio em muitas coisas. Mas, cara, na pintura não dá. Na pintura não dá. É o brabo, entendeu? É como se fosse isso. Tem coisas que ninguém faz tão bem quanto você. Clóvis de Barros Filho, ele parte desse princípio. Você não precisa ser esse nível, tá? De só posso fazer isso, saca? Até porque eu gosto muito de pegar habilidades que eu não tenho, sair do zero e falar, mano, esse ano eu vou até o final com isso, só pra aprender mesmo. Eu quero essa área que eu não tenho. Eu quero essa área que eu não tenho. Só que qual que é a questão? Se você achar as coisas que você gosta realmente de fazer, mano, você vai ter essa direção. Ah, é aqui que eu quero estar. Então, se é aqui que eu quero estar, se é aqui é isso que eu quero ser, se é isso que eu quero ser, é aqui que eu quero estar. Se é aqui que eu quero estar, isso aqui já não me serve, isso aqui não me serve, isso aqui não me serve, isso aqui não dá. Mano, esses ambientes já não dá. Valeu, forte abraço. Se quiser, vem comigo. Se não quiser, tá tudo certo. Na melhor nós se tromba. Mas não vem, mano. Mas não, tá ligado? Parar de ser você pra tentar. E desse ponto eu já abro o parênteses da convenção social. Eu vou dar um exemplo grande e depois um micro do dia a dia. O grande é o que? O Natal. Nossa, no Natal todo mundo se reúne, é uma convenção social, mano, não tem o que se discutir, Natal é Natal, certo? E aí o que vem dos tratados do Natal? Os acordos do Natal, ó, mano. É bom que você esteja com dinheiro, é bom que você gaste dinheiro, é bom que você gaste com você, é bom que você gaste com os outros, é bom que você compareça, né? E várias coisas. Vamos supor que o cara, mano, ele tem dinheiro, mas ele tá investindo cada centavo no trampo dele, mano. Assim, não dá. Agora é trampo. E ele tá bem com isso. Só que o cara vai se sentir mal e vai gastar um dinheiro que ele não tem pra comprar um tênis novo e uns presentes pras pessoas no Natal. Que ele não precisava, mano. Entendeu?
Ah, mas eu amo as pessoas, sei lá o que, então dá um abraço nela, mano. Dá um abraço nela, entendeu? Essas convenções sociais, e elas, se você se atentar no dia a dia, você vai perceber as milhares de convenções sociais que tem dentro da sua casa e vai. Bairro, cidade, o caralho a quatro, irmão. Mano, as pessoas normalmente elas vivem pra isso. Elas, 90% das convenções, as pessoas aderem isso e estão de acordo, entendeu? É como se elas tivessem escolhido isso, mas elas não escolheram em nenhum momento, entendeu? Elas só não pararam pra pensar, entendeu? E fica se complicando o ano inteiro, todo ano. Um moleque, 20 anos, tá juntando o dinheiro dele, tá fazendo o corre dele. Tô falando aqui sobre, vai, mais exemplos financeiros que fica legal de entender também. É um moleque que tá juntando o dinheiro dele 6 meses ali, ele tá juntando, mano, daqui tanto tempo eu já vou comprar meu carro, beleza. Aí ele pensa, nossa, tô há 4 meses sem pegar uma mina, tô mal. Só que ele tava bem, entendeu? Tipo assim, é só porque normalmente, um moleque novo, jovem, ele tinha que estar comendo todo mundo, que sei lá o que, entendeu? Então, aí, disso daí, o cara pega dessa, de precisar se validar pelos outros, não sei, ou simplesmente não pensar, mano, ele cata e começa a fazer merda, tá ligado? Ele começa a gastar o dinheiro que ele não ia gastar, e pai, põe, fazer tal, tal, tal. Daqui a pouco tá fazendo bosta. Ou, tipo, daqui a pouco se complicou inteiro. Entendeu? Ele nem queria isso, mano. Ele nem queria. Então, tipo assim, no modo caverna você vai trabalhar muito a autopercepção a ponto de, na hora de se sabotar, você falar, opa, 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 percebi, ufa. E também, cara, papo reto máximo. Escuta isso daqui. Você vai ter que ser seu melhor amigo, mano. Mas assim, você já teve um melhor amigo? Mano, imagina vezes 100, irmão. O melhor amigo que você não teve. De se abraçar no máximo. Sabe por quê, mano? Abraçar o moleque sonhador que você era, a menina sonhadora que você era. Sabe por quê, mano? Porque você vai errar, mano. Porque você tá vendo tudo que tá acontecendo, tá ligado? Você não é. Uma coisa é a pessoa que chega pra você e aí, tipo assim, ela cata e fala um erro dela e 10 acertos. Aí beleza, tá da hora, né? Agora você sabe de tudo, entendeu? De você. Então, cara, se você não tiver paciência o suficiente, que você quer evoluir, então partindo desse princípio, você quer melhorar numa habilidade, você quer entrar em tal profissão, você quer ficar mais foda cada dia, né? E é isso, 1% a cada dia. Cara, como que você vai fazer isso se na primeiro erro você, pô, dá chibatada nesse mesmo, mano, tá ligado? Mano, eu já fiz isso, velho. E essa foi a única coisa que. Essa foi, na verdade, a principal sabotagem que me deixou mal mesmo, assim. De eu perceber que, mano, ali eu não aguentava, porque eu me julgava muito, mano. Se eu errasse numa coisinha, eu tipo assim, aí eu errava o resto da semana. Por quê? Porque, mano, você é um merda, que sei lá o que, sei lá o que. Que isso, mano? Não existe isso. Então, tipo, a maioria das pessoas sabem disso, mas é importante falar. Eu passei por isso também, tipo, mano, me cobrava demais. Então, tipo assim, é você se cobrar, é você exigir seu máximo, sem dó nem piedade, tá com medo, tá com sono, foda-se. Trampa mais, faz seu corre, entendeu? E beleza. Mano, se você tem saúde pra isso, vai. Tá ligado? Eu não tô falando que você tem que perder sua saúde e trabalhar 20 horas por dia, não, mano. Mas se dá pra dar o gás, dá o gás, mano. E se tem mais um gásinho, gasta o gásinho. Entendeu? E vai no bagulho. Só que a questão é a seguinte, mano. Ao mesmo tempo que você tem que ter essa exigência consigo mesmo, porque você sabe que, tipo, o que você quer, agora você sabe o que você quer, mano, você tem que saber se abraçar, tá ligado? Porque você vai errar, mano. Você vai falhar, você vai errar. Fica tranquilo. Mas essa parada de você errar e você não se apegar ao erro e já falar, então deixa eu acertar de novo, então deixa eu acertar o dobro aqui, tá ligado? Faz você cada vez mais se engajar, tá ligado? Então, conforme você tá pensando muito mais no acerto, no engajamento, mas é engajamento da atividade que você está fazendo, cara, do sonho que você tem, do plano que você tem, cara, você tá dando muito menos atenção pro lado ruim ou a sabotagem, sabe? A falha que você fez, o vício que você tem, entendeu? Então, tipo assim, conforme você dá menos atenção pra isso, mano, daqui a pouco você não tá nem tendo tempo pra isso. Não conseguiu errar em nada. Aí, tipo assim, vai ver, já foi, mano. Vai ver, já foi. Então, agora que já passamos pelos sabotadores, que foram isolamento excessivo, fugir de conflitos e autocrítica excessiva, agora vamos pro quarto, que é a procrastinação. Cara, eu ando lendo alguns livros de foco e produtividade. Eu dediquei uns 4 meses agora pra isso. Já passaram uns 2.
E tem um livro que chamou muito minha atenção, que foi o Indistraível, do Nir Eyal. Acho que é assim que se fala o nome dele. Cara, esse livro é muito bom, recomendo que vocês leiam. Ele é um cara que ele escreveu um livro que está nas prateleiras de todas as empresas do Vale do Silício, que se eu não me engano é Hooked, como vender produtos para viciar. Ou seja, é um livro que fez a filosofia das Big Tech. Tá? Então, ou seja, produtos que viciam. Depois de bons anos, se eu não me engano, ele criou esse livro Indistraível, que é um livro recente, que ele aborda técnicas sobre a distração e a produtividade. E a distração, segundo ele, parte de do incômodo interno. É como se você tem um incômodo interno e o seu corpo ele reluta para você entrar no estado de foco. Porém, também tem um livro Flow, que é muito bom. Você pode, se você não for ler o Flow, que ele é um livro técnico, você pode ler a própria Arte de Ligar o Foda-se, que parece até que é um livro meio clichê, mas não é, cara. É um livro que tem base científica nisso, tá? E o que é o Flow? Como que eu vou unir essas duas coisas? O Flow, ele tem alguns requisitos. O requisito dele principal é pelo menos 30 minutos de foco. 30 minutos aqui, mesmo que você sofra. Que é esse primeiro sofrimento que a pessoa... Cara, vou trampar e daqui a pouco você tá no TikTok. Entendeu? Essa é a distração. Daqui a pouco eu faço, como se você tivesse tempo pra caramba. Seu cérebro tá te enganando. Entendeu? E a única forma é se você se colocar aqui e falar, não, pera aí, deixa eu fazer. E esse princípio de deixa eu fazer, na verdade... se chama compareça, tá ligado? É como se você colocou primeiro um pacto antecipado, que é 3 horas da tarde, amanhã eu vou estar fazendo tal coisa. Então beleza, mano, 3 horas da tarde, irmão, se você estiver em tal lugar, ou na cama, ou na onde for, você não vai fazer, mano. Você não vai fazer. Vamos supor agora, eu vou dar um exemplo pra você. Você acorda às 7 horas da manhã e você tem 30 minutinhos ali. Você fala que os primeiros 15 minutos você vai ler um livro. Mano, você tá deitado na cama, você não vai ler, tá bom? Saiba disso, você não vai ler. Compareça, mano. Levanta da cama, senta na cadeira, pega o livro, liga a luz e leia, tá ligado? Quando você já estiver aqui, aí você começa a ler. Mas você já compareceu. É muito mais fácil, entendeu? Então, partindo do princípio que você compareceu, depois que você passa mais ou menos 30 minutos, que é meio que essa barreira do foco, onde o corpo ele tá lutando, entendeu? É um estímulo interno. E esse autor também incentiva que você procure da onde vem esse estímulo interno, tá? Faça essa autoinvestigação. Pode ter incômodos que você vai liberar coisas pra você que você ainda não percebeu, tá? Dessa fuga. É uma fuga, né? É o seguinte, cara. Se você passou essa barreira dos 30 minutos e entrou em foco, tá? Qual que é o segredo do flow? O flow é você já tá produzindo, você tá em foco, só que o flow, você não pode estar fazendo uma coisa que você não sente que é competente pra fazer. Ou seja, cara, destrinche sua big tarefa em mini tarefas e vem aqui, ó, foco nas mini tarefas. Não olha a tarefona não, mini tarefas. Por quê? Percebendo que você é competente pra matar cada uma dessas mini tarefas, você vai conseguir estar mais leve. E estando mais leve, o flow, ele exige também um estado que ele chama de playground. O que é o playground? Cara, o que leva acordar 9 horas da manhã, pegar um tratorzinho e ficar fazendo na grama no jardim da casa dele, um jardinzinho top pra fazer tal desenho e tal desenho, tá ligado? Se não é se divertir, ele presta atenção em tanto detalhe que você tá vendo assim, você acha que ele tá fazendo só o jardim, mas na verdade ele sabe do clima, ou como o clima do dia tá afetando a grama, ele sabe de cada coisa, mano, cada detalhe. E o que é o playground? Você tá entrando no estado de foco a ponto de você tá conseguindo perceber detalhes que esses detalhes só ia aparecer na hora que você fizesse. Entendeu? É por isso que não dá muito pra você fazer tantas tarefas que quando eu terminar isso tá pronto. Não, mano, vai aparecer detalhes que só vai aparecer na hora. Entendeu? Tem detalhes que só aparecem na hora, nas entrelinhas. E esses detalhes, eles são gostosos, porque eles aparecem quando você já entrou no flow e você já se sentiu competente, já começou a fazer a coisa. O estado de flow é isso, é você entrar num playground que você fala, então é isso, então vamos, pum. E você começa a brincar, você tá se divertindo. O que leva alguém codar por 16 horas, cara? Quem que consegue, mano? Se estiver sofrendo, não vai conseguir.
vai se distrair toda hora, entendeu? Agora, um estado de flow, o cara tá se divertindo, virou um jogo. É transformar em jogo, entendeu? Então, o que que acontece? Se você vê as big tarefas, diminui as big tarefas, destrinche ela em mini tarefas e, cara, vai fazendo solto, sem apego da produtividade. Ah, tô precisando fazer dinheiro e tem que dar certo. Mano, beleza, foda-se também, entendeu? Porque na hora que, se você pensar isso na hora de fazer, esquece, entendeu? Esquece. E aí, o que que acontece? Entrando em estado de flow, e você compareceu, você rompeu o primeiro estímulo interno dessa fuga da distração, a primeira distração que tiver pra você, entendeu? Às vezes da compensação com açúcar, o que for. Você passou por isso, já entrou no estado de foco, começou a fazer as primeiras tarefas, entrou no estado de flow, a parada vai fluir, entendeu? Então, comece pelo começo e compareça, tá? Pra parar de procrastinar, compareça. Esse aqui vai ser um pouquinho mais rápido, que é o medo da mudança. Cara, esse sexto tópico, ele é um pouquinho mais rápido, mas não é menos importante. O medo da mudança, ele é muito perceptível em pessoas que elas não estão entrando no modo caverna, tá? Então você pode perceber isso nessas pessoas e perceber que tem um pouco disso em você, tá? Então, por exemplo, cara, a pessoa que, tipo assim, ela entrou num modo religioso que ela não, mano, não tem conversa, é só o ponto dela. E eu vou falar agora o ateu, que ele entrou no modo, mano, que não tem conversa, irmão, não dá pra conversar, tá ligado? Essa pessoa, ela muitas vezes, além da confirmação do ego, dá pra entrar numa parada cabulosa disso, mas muito além disso também, tem esse medo da mudança, tá? Eu preciso estar certo, porque, né, sabe, uma insegurança, a insegurança do desconhecido, nada mais do que isso. Então, cara, só sei que nada sei, mano. Sócrates era do caralho. Cara, você tá disposto a tudo. Minha mãe, ela gosta muito de falar de uma frase da Helena Blavatsky, que é, se eu não me engano, alguma coisa tipo: em toda a sala do conhecimento existe uma mesa com uma serpente embaixo. Como se, por exemplo, você entrou na sala da filosofia, você cata e se tranca lá, cara. Parece, tipo assim, nunca mais sai. E aí, tipo, não pode mais aprender com outra coisa. Então, o medo da mudança, cara, esse exemplo, ele serve pra enfatizar que, tipo, às vezes a pessoa, ela estaciona em algum lugar, entendeu? Porque ela já cansou desse medo do desconhecido, porque aterroriza o cérebro mesmo. Mas se você aprender, tiver prazer a aprender coisas que não sabe, e prazer a praticar a humildade, porque, mano, não é algo que, tipo assim, nossa, nascemos com a mesma humildade que um iluminado. Não, cara, não é assim. É como se fosse um exercício mesmo. Então, tipo assim, praticar essa humildade de falar, não, pode pá, não sei. Pode pá que eu não sei, entendeu? Eu quero aprender, entendeu? Você vai... isso é o modo caverna, isso é uma pessoa que busca a verdade, porque essa pessoa, ela consegue aprender um idioma em pouco tempo, ela consegue aprender habilidades em pouco tempo, e ela consegue desvendar coisas sobre ela em pouco tempo, porque ela não tá mais apegada a tantas certezas, entendeu? E ela tá buscando aprender diante a um propósito dela, entendeu? E um propósito maior, de valor. Então, tipo assim, você não tá mais apegado a esse medo, que esse medo ele é uma certeza, né? É um medo camuflado de certeza. Então, não, eu sei. Disso aqui ninguém me fala, tal. Entendeu? E todo ser humano é cheio de ter suas certezas. Então, cara, é imprescindível, cara. E eu não falo nem que, tipo assim, tenha isso. Você vai ter que ter isso. E, tipo assim, vai impor. A vida vai impor pra você que você tenha a humildade de admitir que você não sabe de nada e de você renunciar a todas as suas certezas. Mano, mas as maiores certezas. Falar, mano, isso aqui é algo que vai ter que renunciar, meu parceiro. É aquilo, né? Morrer pra nascer de novo. Vida, morte e vida. Eu não sou o primeiro que tô falando disso. O penúltimo ponto é negligenciar o autocuidado. Para com isso. Não faça isso. Por exemplo, a pessoa, sabe, acreditar no papo do coach doido que tipo, nossa, faça até morrer e sei lá o que e tal. Não, cara, você tem que entrar num ponto de tipo assim, tá bem. E por quê? Eu já vou explicar pra você emocionalmente o porquê não vai dar certo você bater o martelo numa rocha.
tá? Porque é o seguinte, cara, o cara que tá fazendo, mas assim, negligenciando todos os lados dele, eu não tô falando de você fazer e você tá hiper produtivo, você tá numa fase muito produtiva da sua vida e você tá bem e tá da hora, isso é da hora. Só que assim, o cara que ele tá tentando fazer, e aí tipo assim, mano, ele tá deixando, sei lá, higiene, aparência de lado, tudo de lado, mas na verdade tudo mesmo, até tipo, sei lá, saúde mental, ele quer fazer um negócio. Se seu estado interno tá dizendo que você não tem, que você precisa ter, mano, abraço, irmão. Esquece. Você vai manifestar o que você tá manifestando. Que é o quê? Eu não tenho. Sua imagem é essa, mano. Entendeu? É a mesma coisa que eu falei da carência, cara. O cara que tá carente, ele tá manifestando que falta alguma coisa nele. Ele não tá manifestando, eu tô bem, eu sou foda. Tá ligado? Eu tenho tudo que eu preciso. Mano, eu sou abençoado, eu tenho tudo que eu preciso. Essa certeza ainda não veio pra essa pessoa, entendeu? E se constrói, tá? Nada é dado. Então, cara, se você construir pra você essa certeza que você que vai dar certo o seu projeto e seja lá no que você esteja investindo o seu tempo, você não precisa se punir em outros lados, porque vira também essa parada de punição, de sabotamento, que é tipo assim, autossabotagem, quer dizer, que é o que? Eu tô fazendo minhas coisas, mas tipo assim, eu preciso fazer isso aqui porque tal coisa, então já tá, tipo, como se eu devesse, eu estou atrasado, correndo atrás de um prejuízo, então já tô, tipo, meio que me culpando. Então você, às vezes, muitas vezes solta essa culpa em outros lados da sua vida e tenta compensar com esse lado. Cara, vira uma gangorra, uma doideira. Nossa, meu Deus do céu. Agora, se você... A partir do momento que você já está criando uma certeza sobre si mesmo e uma certeza sobre o seu propósito, você vai poder produzir o mesmo tanto. Olha como a situação, às vezes, muitas vezes ela vai ser a mesma. É como se fosse aquela parada do o mundo invertido. É o mesmo lugar, só que em outra dimensão, entendeu? Por quê? Às vezes você vai estar na mesma situação, mano. É a mesma situação, você tá trabalhando no mesmo tempo pra caramba, mano. O cara tá conseguindo trampar bem, mas ele tá bem e você tem uma certeza em si mesmo tão grande que você não tá mais, tipo assim, você não tá negligenciando um lado seus, entendeu? E são coisas que, tipo, começam a somar e entrar em equilíbrio, entendeu? Muitas vezes, dependendo do seu estado de espírito, e com certeza, isso, você sabe disso, que com melhor seu estado de espírito, mano, mais produtividade e menos tempo você consegue ter, tá ligado? Então, às vezes, você não vai precisar de 16 horas. Você pode ficar, 10 horas é tempo, tá? 10 horas é tempo de trampo. Só que em 10 horas você conseguiu fazer, mano, fluir muito bem, entendeu? 8 horas você fluiu muito bem. E é isso, tá ligado? Então tome cuidado com essa parada da produtividade excessiva para ficar rico e sei lá o que, porque muitas vezes isso tá camuflado de outras coisas emocionais que você não tá percebendo, que é às vezes a culpa, né? Às vezes tentar se martirizar por alguma coisa, então você na verdade está se punindo, tá? Então tome cuidado com isso, tenha equilíbrio na sua vida e, cara, crie certezas em si mesmo, mas são certezas novas e são certezas verdadeiras, do tipo que você quer construir tal coisa. Como eu falei pra você, importa muito mais aonde você quer estar e o que você quer ser do que quem você é, porque se você ficar preocupando com quem você é, você sempre vai ser essa pessoa, entendeu? Agora, se você tá preocupado com o que você quer ser, você tá sempre construindo algo. Quando você vai ver, você já é muito mais do que você era, você já tá muito mais diferente do que você era, entendeu? Então é sobre essa parada. Pô, um livro que é até meio batido, mas... Meio batido não, todo mundo fala desse livro, mas ele ajuda muito na questão da percepção, dessa própria autoconfiança. Leia Quem Pensa e Enriquece. Se você ainda, tipo, mano, fala umas frases, mas não acredita totalmente, leia esse que vai te ajudar, tá ligado? Você vai conseguir... engajar nessa parada a ponto de começar a criar certezas em você. E aí é isso. O começo da vida intelectual, vixi, aí dá pra você ir pra literatura, o livro que for pra tua vida, valeu? E o último, que é praticamente uma continuação do ponto que estamos, é Viver no Passado. Cara, a pessoa que tá sempre pensando nos erros antigos, nas coisas que passou, nos sofrimentos, ou até no tempo bom que teve, mas assim, tá sempre pensando no passado, cara. É um apego ao falso eu absurdo, é um apego ao velho eu, sabe? Tipo assim,
um apego emocional de não conseguir largar, entendeu? E, cara, uma das coisas que mais me ajudou agora, um papo assim pessoal, não é nem técnico, mas me ajudou muito, porque eu era esse cara demais, é a aceitação. Então, tem um livro que se chama Deixar Ir, de David Hawkins. Ele trabalha a aceitação a nível científico, só que abordando Jesus Cristo. E, cara, esse livro mudou minha vida demais. Eu vou trazer um vídeo, vários vídeos só sobre esse livro. E a aceitação, cara, você entrar num estado de aceitação, você perceber que você tem um apego a uma pessoa, a um momento, a algo que foi ruim, e você... Cara, já tá acontecendo aqui dentro de você, e você falar, então vem. Vive isso. E vive, cara, a nível de deixar... Se for necessário um momento de luto, você vive. Se for necessário você só viver e aceitar isso a ponto de aceitar mesmo e deixar correr essa energia, cara, ela se dissolve, entendeu? Então, falo pra você, se você vive no passado, faça isso e me fala se não aconteceu milagres na sua vida, meu irmão, tá? E, cara, viver no passado é uma coisa que é viciante. Viver no passado e no futuro. Porque é dopaminérgico, cara. É dopaminérgico. Você não precisar estar aqui. Porque a realidade ela é conflitante. Até que você aceite, até que você entre num estado de aceitação contínuo, que você agora tá no eterno desfrute. Não, só que se você tá, tipo, meio que perdido, cara, você é um galho que faz parte do galho da vida, do milagre vivo, né, que é o aqui e o agora, só que você se sente desconecto. Ou seja, você se sente desconecto. Isso aqui é uma árvore, você é esse galho, você se sente, você não acha, você não sabe que você é dessa árvore. Cara, que horrível é ser isso, entendeu? É isso que tá no presente. É por isso que é insuportável. É por isso que o mundo ele é distração. É só isso. Tudo que vende no mundo é meio que pra distrair, entendeu? E o mundo vira do avesso no mesmo lugar, como eu falei pra você, como se fosse um mundo invertido, entendeu? Na mesma situação, só que para um desfrute mais verdadeiro e não uma fuga, entendeu? E não uma fuga para você voltar pro passado, para você ir no futuro e construir um eu ideal. Ah, e talvez o eu ideal era o antigo. Não, mano, tá ligado? A aceitação, cara. O que vence o passado é a aceitação, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Estamos começando 2026 aí. Meu nome é Davi Navarro e tamo junto até o final. É nóis.